Graça e paz, povo de Deus, gente boa, boa gente. Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês. Você sabe que um olhar pode dizer muitas palavras sem palavras. Traduzindo, sem que você abra a sua boca, você pode dizer através de um olhar. Um olhar pode mudar tudo. Exemplo, um rapaz que olha para uma moça e a partir dali nasce um relacionamento, se constrói uma história. É o que a gente chama de amor à primeira vista. O olhar pode revelar uma verdade ou uma mentira, né? É por isso que quando há uma suspeita, a pessoa diz: fale olhando nos meus olhos. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu olho para Lucas no capítulo de número 22, a partir do verso de número 61, eu vejo um olhar que mudou a vida de alguém. E esse alguém é o Pedro. O Pedro havia traído o Senhor 3 vezes. O galo canta. Aí o texto diz: e virando o Senhor, olhou para o Pedro. E o Pedro se lembrou das palavras que Jesus havia dito: antes que o galo cante, hoje 3 vezes me negarás. Observe que tudo começou, a mudança na vida do Pedro começou com um olhar. Foi a partir do olhar de Jesus que caiu a ficha, como a gente costuma dizer. Caiu a ficha na vida do Pedro. O Pedro se lembrou das palavras do Senhor. E aí ele se retira e chora amargamente. O choro do Pedro foi um choro de arrependimento. E isso só aconteceu porque Jesus disse algumas coisas para o Pedro sem palavras, simplesmente através de um olhar. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que Jesus disse ao Pedro só através do olhar. Primeiro, quando Jesus olha para o Pedro, o olhar de Jesus era um olhar de perdão. Jesus estava dizendo: Pedro, eu te perdoo. Você está perdoado. Porque o Pedro naquele momento estava arrebentado. Imagine como ele ficou por dentro. Não tem jeito para mim. Acabou para mim. Eu traí o Senhor. Ele não vai me perdoar. Mas Jesus, olhando para ele, sem palavras, só com o olhar, Jesus disse: está perdoado, Pedro. A segunda coisa que o olhar de Jesus disse ao Pedro é: Pedro, você não me surpreendeu, você não me pegou de surpresa. Eu já sabia, Pedro. Então, fique em paz. Receba paz, Pedro. O Pedro deveria estar com uma amargura, uma angústia muito grande. Fugiu do Pedro toda a paz, mas o olhar de Jesus era um olhar que dizia: fique em paz, receba o shalom. E a terceira coisa que Jesus disse para o Pedro através do olhar é: siga em frente. É um olhar de motivação. Pedro, não pare. Não pare. O diabo até queria colocar um ponto final na sua história, Pedro, mas a sua história está apenas começando, então não pare. 3 coisas que Jesus disse ao Pedro através do olhar: eu te perdoo, fica em paz e prossiga
continue. O olhar de Jesus foi um olhar de perdão, de paz e de motivação. Palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Talvez você está vivendo esse momento do Pedro, né? Você está achando que não tem perdão, acabou a sua paz, você não está em paz e você está sem motivação. Porque traiu, porque errou, porque falhou. Assim te diz o Senhor. Está perdoada, está perdoado. Fique em paz e não pare. Continue. Eu estou te vendo, eu estou olhando para você. E o meu olhar é um olhar que muda a história. A sua história está sendo mudada hoje. Ósculo Santo, Deus abençoe vocês.